Impartialidade e imparcialidade. O que é isso? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo direitinho. A gente ouve falar geralmente da noção de imparcialidade, que deveria ser a característica fundamental que se espera dos magistrados. É engraçado que no Brasil a gente faz as coisas muito ao contrário, né? As pessoas, quando se lembram assim de um juiz bom, e eu tenho aqui na cabeça alguns exemplos, é mais ou menos aquele juiz que assume um lado da história e bate para aquilo dar certo. Mas na realidade é o contrário. A primeira característica que se deve esperar é a imparcialidade do juiz. Lembrando que o juiz só pode legitimamente atingir o nosso patrimônio, a nossa liberdade. Pode ser que o canhão do Estado esteja virado contra você, pense bem nisso. Quando ele, juiz investido de jurisdição, respeitar o devido processo legal. Veja, em um contexto de contraditório, de ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nesse contexto, a imparcialidade é o valor mais importante. É o juiz tratar as partes de maneira isonômica, respeitar paridade de armas. E aí a gente tem uma noção de que o juiz deve agir, em princípio, de maneira reativa. As partes trazem as alegações, as partes trazem os elementos de prova e o juiz delibera de acordo com a matriz que está espelhada lá no texto normativo. Então a imparcialidade é o grande valor da jurisdição e a gente escuta falar bastante sobre ela. Acontece que tem um professor argentino, um grande pensador do direito processual, ainda em produção, o professor Adolfo Alvarado Velloso, que fala sobre impartialidade. O professor Alvarado ele é coordenador do mestrado em Direito Processual lá da Universidade de Rosário, no interior da Argentina. E ele vai falar sobre essa noção de impartialidade. Tá, professor, mas o que é isso? A impartialidade ela envolve a noção objetiva de o juiz não se comportar como se parte fosse. De maneira que eu vou te dar o exemplo mais claro aqui segundo essa noção, é absurdo que o juiz determine a produção de prova, por exemplo. Porque isso é conduta própria da parte. O que o professor Alvarado vai dizer é o seguinte, olha, há condutas que são próprias do magistrado e há condutas outras que são próprias das partes. As partes são sujeitos do processo, sujeitos parciais. O magistrado é sujeito do processo, sujeito imparcial. E contraria a lógica pensar que sujeitos parciais e sujeito parcial possam ter o mesmo tipo de conduta dentro do processo. E dá para a gente pensar o caminho contrário também. Veja lá essa noção de o juiz chamar as partes para um saneamento conjunto. Ora, saneamento é uma função própria de sujeito imparcial. É uma função própria, uma conduta própria aí do juiz. E aí você pode até pensar, bom, mas a gente pode ter lá processos que tratam de direitos indisponíveis e aí o juiz vê a necessidade de uma prova. Bom, se o processo trata de direito indisponível, a gente tem intervenção necessária do Ministério Público como fiscal da lei. Isso está lá no artigo 178 do Código de Processo Civil e a gente teria isso resolvido. O Ministério Público pode também solicitar a produção de prova como fiscal da lei, em atenção ao direito indisponível, esse tipo de coisa. O que a gente não pode é correr o risco de o juiz, por se comportar como se parte fosse, perder a condição de possibilidade da imparcialidade. E aí eu vou até te contar o que é o grande problema, que é o seguinte, o juiz, ao se comportar como parte fosse, ao determinar a produção de prova, ainda que ele não saiba quem essa prova vai determinar, ele cria um enorme risco de se aprisionar por vieses cognitivos. E você vai achar um monte de material aqui no YouTube mesmo para fazer testes aí, para ver como que nós, que somos limitados pela nossa psique humana, a gente acaba aprisionado pelos vieses cognitivos e deixa de conseguir enxergar de maneira razoavelmente objetiva a realidade.
Tem um desses vídeos, eu vou até estragar a sua experiência, tá bom? Um desses vídeos em que a gente tem umas pessoas vestidas de camiseta de time de basquete, esse tipo de coisa. Eu já vi o professor Antônio Carvalho Filho, que é o presidente nacional da BDPRO presentemente, é juiz de direito na região de Curitiba, aqui no Paraná. Já vi ele fazer um teste com esse vídeo com uma plateia de 600 pessoas. Ele coloca o vídeo parado na tela e fala assim, olha, eu quero que vocês contem quantas vezes a bola de basquete vai trocar de mão. E aí ele dispara o vídeo. Dispara o vídeo, a hora que o vídeo termina, ele pergunta quantas vezes a bola trocou de mão? 15 vezes? Um ou outro que está mais lerdo lá, virou para o lado conversar, acho que são 15. Alguns outros 16. A hora que ele pergunta 17, quase todo mundo levanta a mão. E aí ele pergunta, que cor era o gorila? E aí tem aquele burburinho assim, porque as pessoas ficam, que gorila? Ele volta o vídeo, passa o vídeo de novo. Entra um cara fantasiado de gorila, fazendo um moonwalk para cima, para baixo, dançando e tudo mais, e depois esse cara sai, ninguém vê esse cara vestido de gorila, porque o professor criou um viés cognitivo antes, um viés cognitivo de ancoragem. E a ideia é a seguinte, né? Ele pergunta, e tem alguém aqui que tem alguma coisa contra gorila? Prometeu que não ia ver gorila? Não, nada, você só é um ser humano. E caiu em uma condição de impossibilidade de ver o gorila. E isso aconteceu com você agora, assistindo o vídeo, junto com outras pessoas. Esse é o mesmo tipo de coisa que acontece com o juiz, quando o sistema permite que o juiz seja aprisionado por vieses cognitivos. E isso acontece durante todo o tempo. O procedimento precisa criar mecanismos contra isso e não em benefício disso. Por isso é tão importante a noção de que o juiz não deve se comportar como se parte fosse. Por quê? Ele está quebrando uma regra básica do jogo, que é de tratamento isonômico. Ele está se comportando como se advogado da parte fosse, e não como se magistrado do caso, que ele realmente é. E além disso, está criando um grande problema psíquico para si mesmo, para conseguir decidir o caso com um mínimo parâmetro aí de justiça, de acordo com aquilo que determina o ordenamento jurídico. A noção é mais ou menos essa. Se nós todos pretendemos que o juiz tenha condições de imparcialidade, ele precisa também se comportar de maneira imparcial. E o legislador, quando vai desenvolver a legislação procedimental, precisa ter isso em mente para não sujeitar o juiz a mais vieses cognitivos do que aquilo que é estritamente necessário. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você se anime a continuar aqui no canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, que vai ser bastante interessante para você. E também quero te convidar, por favor, a se inscrever aqui embaixo, a clicar no sininho, dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Valeu, até mais, tchau, tchau!